Graça e paz, irmãos. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa noite. Nós vamos dar continuidade na nossa série sobre oração. E eu não sei vocês, mas desde quando Israel comentou comigo que Deus colocou isso no coração dele, eu tenho orado por esses dias. E a minha oração é para que Deus realmente traga um avivamento no nosso meio. Para que Deus desperte o nosso coração. Para que nós não possamos só ser levados por Ele até esse lugar, mas que nós também possamos correr em direção a esse lugar. Que o nosso coração possa arder e queimar de desejo por voltar a ter a identidade da igreja, a qual é o desejo do nosso Senhor, que é voltar a ser casa de oração. Porque foi sobre isso que a gente ouviu semana passada. Nós vamos dar continuidade então naquilo que nós começamos a ouvir do Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui dentro que desde quando ouviu já criou muitas expectativas no seu coração e já começou a desejar muitas coisas. E eu sei também que tem pessoas que a partir de domingo passado começaram a desejar esses dias e começaram a pensar e a orar sobre esses dias. E é por isso que eu convido você a abrir sua Bíblia comigo agora em Mateus, no capítulo 6, versículos 5 e 6. Mateus, no capítulo 6, versículos 5 e 6. Perdão, falei 5, não falei, eu acho. Mateus 6, versículos 5 e 6. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vê em secreto, o recompensará. Podemos assentar? Senhor Deus amado e querido, como igreja nós nos colocamos diante do Senhor. E o nosso desejo nessa noite é ouvir a Tua voz. Que o homem nessa hora desapareça. Que a graça do Senhor se manifeste em nosso meio. Que nós diminuamos para que o Senhor possa crescer. Que o meu eu nessa noite não exista, Pai. Para que o poder do Espírito Santo do Senhor flua sobre as nossas vidas nessa noite. Que da minha boca venha sair aquilo que é a Tua vontade, aquilo que é o Teu querer para a Tua igreja. Que a graça, que a soberana vontade do Senhor seja realizada aqui nessa noite. E os nossos corações estejam prontos, desejosos, ansiosos de receber aquilo que o Teu Espírito tem para a Tua noiva nessa noite, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Como eu falei, nós ouvimos semana passada que Deus tem uma promessa para nós. E no texto ele diz também: os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Foi sobre isso que nós ouvimos semana passada. E Deus deixou muito claro que a casa dele não vai ser chamada casa de pregação, nem casa de música, mas casa de oração. Deus deixou bem claro que a nossa identidade espiritual está ligada à mesa do relacionamento, à comunhão com o Pai. Se essa é a promessa de Deus para as nossas vidas, se essa é a verdadeira identidade, nós precisamos então nos fazer uma pergunta nessa noite, muito honesta e muito profunda. Por que a nossa realidade está tão distante da nossa identidade? Se essa é a promessa, se Deus ele disse que Ele nos levaria a esse lugar, que Ele nos daria alegria, que os sacrifícios seriam aceitos, que haveria plenitude nesse lugar, por que será que a nossa realidade, se nós olharmos e formos sinceros conosco, por que será que a nossa realidade está tão distante daquilo que é a promessa, daquilo que é o desejo, daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas?
Porque uma verdade que nós temos que dizer é que se nós começarmos a pensar nas nossas vidas hoje, nós temos vários nomes, nós temos identidades distintas aqui nessa noite. Mas poucos aqui podem levantar as suas mãos e dizer: eu sou conhecido por casa de oração. A identidade que eu tenho vivido hoje é exatamente aquela que Deus liberou sobre a minha vida. Essa é uma verdade que nós temos que admitir. Porque é muito lindo lembrar da promessa e lembrar do que Deus falou que vai fazer e de como é experimentar a casa de oração. Isso era o ideal. Mas e se nós olharmos para a realidade hoje? Para a verdade das nossas vidas? Para o nome a qual nós temos sido chamados? Por muitos outros, menos casa de oração. E o que foi que aconteceu no caminho? O que tem nos impedido de viver essa verdade? Aonde foi que nós nos perdemos para que hoje nós não estivéssemos vivendo e a promessa de Deus esteja se cumprindo nas nossas vidas? O que será que aconteceu? A verdade é que de uma forma muito sutil, nós fomos arrancados desse lugar. Somos conhecidos por tantos outros nomes, menos aquele qual Deus quer nos chamar. Porque durante a caminhada nós nos perdemos. Algo nos roubou desse lugar. Nós sabemos que nós vivemos na geração mais barulhenta que já existiu. Nós vivemos numa geração que tem medo de silêncio. Nós planejamos e programamos a nossa vida para que em todos os ambientes e em todos os lugares onde nós vamos estar, esteja um som, esteja um barulho, estejam muitas vozes. E nós estamos vivendo nesse ambiente, onde nem as nossas caminhadas matinais de manhã são mais de contemplação e de adorar e a beleza de Deus. Porque nós estamos com um foninho, ouvindo música, ouvindo um podcast, ouvindo uma pregação, e a gente entra no carro, é mais música, é mais podcast, é mais pregação, é qualquer outra coisa. Na nossa casa, em todo cômodo, há uma televisão, há um som, a gente já chega, a gente já deixa a Alexa programada, assim, quando eu pôr o pé na minha casa, faz um barulho, porque eu detesto ficar em silêncio. E sabe qual que é o problema disso? Foi isso que nos tirou do lugar de casa de oração. Porque há muito barulho, há muitas vozes. E infelizmente a nossa geração já não mais reconhece a voz de Deus nesse muito barulho, nessas muitas vozes. Nós estamos rodeados de muitas vozes e muito barulhos, ao ponto de não conseguir entender qual é a voz de Deus. Qual foi a última vez que a gente conseguiu ouvir Deus bradando e falando: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Qual foi a última vez que nós fomos confrontados por Deus e falar: por que vocês estão orando? Diga o povo que marche. Abraão, Abraão, não faça nada, Abraão. Porque nós estamos tão rodeados de tanto barulho, de tanta coisa, que a gente não mais consegue identificar a voz de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: Deus não vai gritar mais alto no meio dessas muitas vozes que você tem colocado no seu coração para ser ouvido. Deus continua falando, porque Ele é um Deus que fala, e Ele zela para cumprir aquilo que fala. O problema é que a gente tem tanta coisa, mas tanta coisa, que a gente não mais consegue identificar a voz de Deus. E o problema de não conseguir ouvir mais a voz de Deus é que nós temos vivido numa geração profundamente solitária e vazia. Porque há um vazio dentro do nosso coração que anseia, que deseja, que respira pela eternidade, pela glória, pela graça, pela maravilhosa presença de Deus. Há algo dentro de nós que anseia, e como nós estamos cheios de barulho e não mais ouvimos a voz de Deus, nós estamos vendo uma geração solitária e vazia. E o problema disso é que nós, de uma forma desesperada, nós estamos tentando preencher esse vazio com qualquer coisa, com qualquer relacionamento e com qualquer pessoa. Nós já não estamos mais pensando no que é melhor para preencher o vazio do nosso coração. Nós estamos tão desesperados, porque estamos tão solitários, estamos tão vazios, que a única coisa que nós queremos é procurar algo para encaixar, para tampar, para suprir
essa grande solidão que há dentro de nós. Deus disse que não é bom que o homem fique só. Mas Ele não colocou qualquer pessoa diante do homem. Ele preparou alguém. Foi alguém escolhido. Mas a nossa geração aceita qualquer coisa. Tem vivido relacionamentos que nem era para estar vivendo. Está sofrendo, está sendo magoado, está sendo ferido. Mas ele não quer se sentir só, tadinho. A gente aceita amizades que estão nos destruindo, estão nos afastando da voz de Deus, estão nos tirando da nossa identidade de casa de oração. E a gente simplesmente aceita, porque há um vazio tão grande no nosso coração. E o que fazer com tudo isso? O que fazer contra esse ciclo vicioso? Só há uma resposta. E foi a que Jesus nos ensinou. Só há um meio para a gente romper esse ciclo vicioso de barulho, não mais ouvir a voz de Deus, uma grande solidão e aceitar qualquer coisa na nossa vida e viver desesperado para preencher a solidão. Jesus disse: entra para o teu quarto, fecha a porta e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. No Antigo Testamento, o acesso a Deus era extremamente difícil. Havia um véu pesado de quase 10 centímetros de espessura, que separava o homem comum dos santos. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, com sangue de cordeiros, podia entrar ali, e ainda com medo de morrer. Mas quando Jesus expirou naquela cruz, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo. O caminho está aberto. Agora, nós temos acesso. E o sangue de Jesus nos deu direito a entrar na sala do trono, a voltar para esse lugar, a caminhar em direção a esse lugar. Mas qual é a nossa resposta diante desse grande privilégio que nós temos? O véu se rasgou, o caminho está aberto, mas o que nós fazemos? Jesus rasgou o véu para que nós pudéssemos entrar por esse lugar, experimentar da tua presença. Mas nós preferimos ficar do lado de fora, famintos, vazios e correndo ao vento. Se você consegue pensar comigo como que o povo antes da cruz vivia? Deus escolheu um lugar, o tabernáculo, onde o povo tinha que orar, pelo menos 3 vezes no ano. E você consegue pensar comigo, durante 3 vezes no ano, a família tendo que largar o que está fazendo, parar tudo, fazer as malas, pegar as crianças, arrumar comida para o meio do caminho, sair das casas delas, andarem por dias, por semanas, num sol escaldante do deserto, enfrentando montes, descendo montes, enfrentando salteadores, para simplesmente chegar ao lugar onde Deus havia escolhido para buscar a presença dele. Você consegue entender o sacrifício, o esforço que aquele povo fazia para sair da sua casa, para largar as suas coisas e ir até esse lugar que Deus tinha escolhido? Mas e hoje? O que Deus pede de nós? Qual é o grande sacrifício que a gente tem que fazer? A gente precisa de andar semanas e semanas? A gente precisa fazer as malas? A gente precisa enfrentar montes e montes? Sol quente? Não. A única coisa que a gente precisa fazer é entrar no quarto e fechar a porta. A única coisa que Deus pede de nós para nós voltarmos a viver essa identidade que nós perdemos por causa dos muitos barulhos é silenciar os barulhos ao nosso redor, entrando no quarto e fechando a porta. É a única coisa que Deus pede de nós é isso, para que nós possamos experimentar. E por que será que nós achamos tão difícil? Por que será que nós olhamos para isso e parece algo impossível de fazer? Porque a gente acha oração muito difícil, sim ou não? Acho. Mas e se a gente vivesse antes de Jesus vir? Será que a gente oraria pelo menos 3 vezes no ano? Será que hoje a gente teria coragem de largar tudo, fazer as malas e enfrentar essa longa caminhada, essa longa jornada? O que Deus pede de nós é muito simples. É um simples fechar a porta e entrar no quarto. Deus tem nos chamado para voltar ao quarto, fecharmos a porta e recuperarmos a nossa identidade.
E se nós estamos falando sobre ser casa de oração, quem melhor do que Jesus para nos ensinar sobre isso? Quem melhor do que Jesus para nos mostrar sobre isso? Porque Jesus é a nossa referência de como habitar nesse lugar. Jesus, o tempo todo, Jesus se retirava para ficar a sós, para orar, para falar com o Pai. Antes de tudo, antes de Jesus fazer a sua primeira pregação, antes de Jesus curar alguém, em Mateus 4, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, para tirar um tempo de oração, de jejum, de preparação. Jesus se preparou no secreto antes de começar o ministério dele público. Quando Jesus foi tomar a decisão de escolher os 12, o que Jesus fez? Será que ele se assentou numa mesa, pegou os currículos dos discípulos e começou a olhar quem era mais eficaz? Quem tinha o melhor currículo, quem tinha a melhor faculdade, quem era mais eficiente? Não. A Bíblia diz que Jesus ele subiu ao monte e passou a noite toda orando. E de manhã então ele reuniu os seus discípulos e dali ele escolheu os 12 apóstolos. Quando Jesus termina de multiplicar os pães e os peixes, no momento onde as pessoas provavelmente queriam exaltar a Jesus e queriam colocar ele lá em cima, o que Jesus fez é despedir o povo, subir ao monte e orar. Quando a fama de Jesus estava crescendo, ele não foi lá, abriu os braços e falou: olha como eu sou lindo, olha como eu sou maravilhoso, olha como eu sou bom, olha como o povo me bate palmas, me aplaude. Não. O que Jesus fez foi se retirar para um lugar a sós e orar. Quando Jesus recebe a notícia que João Batista estava morto, o seu primo, Jesus não foi lamentar e chorar para os discípulos e falar o quanto ele amava João Batista, não. A Bíblia diz que ele pegou um barco e se retirou para ficar a sós, para orar, para passar o seu luto aos pés do Pai. No pior dia de Jesus, quando ele diz: a minha alma está angustiada até a morte, ele não juntou os discípulos para ficar reclamando e falando como é pesado o cálice que eu tenho que tomar. Como é pesado o peso do pecado da humanidade. Eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou aguentar. Não, ele subiu para o monte e ele foi orar. Jesus é nosso maior exemplo de como viver casa de oração e de como ser casa de oração. Jesus orava em todo o tempo. Jesus orava no dia da angústia, no dia do luto, no dia de tomar decisões, para se preparar para algo. Jesus orava em todo o tempo, quando os milagres aconteciam, quando o povo queria ovacionar ele, ele orava em todo o momento. Porque Jesus entendia o que é oração. Porque muitas vezes nós entendemos oração só como chegar diante de Deus, despejar todos os nossos problemas e aflições, levantar e ir embora. Só que oração é desfrutar da presença de Deus. E é isso que nós não conseguimos entender. Oração é tão frustrante para a gente, porque a gente acha que é um monólogo, a gente dobra o nosso joelho, quando dobra, fala um monte de coisas, fala: tá pronto. Só que oração é muito mais do que isso. A oração é nos desfrutarmos da presença de Deus. E se você quiser entender um pouco melhor sobre isso, é como uma criança que corre para o colo do pai e abraça o pai. E aí o pai fala: filho, o que você quer, filho? E o filho fala: pai, eu não quero nada. Eu só quero o seu colo. Eu só quero ficar aqui nesse lugar. É como um casal de namorados apaixonados que vai para uma praça e fica 2, 3, 4 horas conversando. Eles não tinham assunto, eles não programaram nada, porque um e o outro só queriam desfrutar da presença um do outro. A oração é esse lugar de ir para desfrutar da presença de Deus. Para desfrutar de uma presença de um Deus que é imutável. Que o amor dele não muda, que a graça não muda. E aí nesse momento de desfrutar da presença, de se envolver na presença de Deus, nós experimentamos tudo o que ele tem para nos dar. Nós temos que tirar esse conceito errado de oração das nossas vidas. Porque oração não é só petição e ficar pedindo e pedindo e pedindo e pedindo. Não.
O dia que você entender a oração como lugar de desfrutar da presença de Deus, de você ter a capacidade de ir para esse lugar, se assentar e falar: Senhor, eu estou aqui só para desfrutar da tua presença. Como uma criança, eu só quero o teu colo. Eu só quero ficar aqui. Eu não sei nem o que falar, eu não tenho palavras hoje, mas eu só quero viver na tua presença. O dia que a gente entender isso, e só entendendo isso, é que a nossa identidade como casa de oração vai voltar a ser uma realidade nas nossas vidas. É muito lindo a gente olhar para a vida espiritual de Jesus, para a vida de oração, e o coração da gente até se aquece, porque é maravilhoso a gente entender isso. Mas a gente, nessas situações, como talvez você está aqui nessa noite hoje, a gente cruza o braço e espera que Deus, num passe de mágica, mude a nossa vida de oração. Talvez você estava com tanta expectativa que talvez você ia vir, aí você ia rodar no Espírito, e seria uma noite assim, que o Senhor que vai... Deus está nos levando para esse lugar. Sabe o que significa? Que essas ministrações, que esse tempo que Deus separou para nos falar sobre isso, é uma preparação. É Deus nos mostrando o caminho pelo qual nós vamos ter que caminhar até chegar a esse lugar de casa de oração. Se você estava esperando outra coisa, eu sinto muito te decepcionar. E outra coisa, não tem nada de novo aqui. Não vai ter nada mirabolante, espetacular. Não. É o alicerce, é o básico que a gente não faz. É o simples. Se você está nessa noite aqui, durante essas noites, e vai ficar decepcionado por isso, eu sinto muito por você. Porque a grande verdade é que Deus não faz as coisas assim. Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra. Mas se você for olhar a história da Bíblia, Ele faz tudo progressivamente. Tudo tem um processo. Ele pode fazer? Pode, mas Ele não faz. Porque Ele nos ensinou isso pela palavra dEle. Então Ele está nos levando a esse caminho. É a caminhada. Ele vai nos levar, mas você vai ter que andar. Você vai ter que ir até esse lugar. Vai ter que ter decisões que durante essas ministrações você vai ter que tomar na sua vida. Vai ter que ter coisas que durante essas ministrações você vai ter que se posicionar. E você vai ter que tomar uma direção da sua vida. Se você quer continuar sendo chamado por qualquer outro nome, ou se você de verdade vai querer se tornar a casa de oração. Ele nos leva, Ele nos convida. A alegria, os sacrifícios são aceitos, a plenitude na presença dEle. Mas Ele nos chama para esse lugar. É um convite dEle para as nossas vidas. O desejo dEle é nos levar para esse lugar. Mas como nós falamos, infelizmente a realidade não é essa. Mas esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. E se nós cremos nisso, se nós entendermos isso, se nós nos posicionarmos nisso, nós vamos poder viver a plenitude da oração. É desfrutando da presença de um Deus todo-poderoso. Porque sabe um problema que nós temos? É que nós sempre estamos cheios de boas intenções. Se eu perguntar aqui hoje, quem aqui quer mais da presença de Deus? Quem aqui quer mais da presença de Deus? Todo mundo quer, gente. Se a gente perguntar, vamos falar: eu tenho desejo de orar, eu tenho fome de Deus. Todo mundo tem. Quem não quer? Só que se eu te disser que isso não é suficiente? E se eu te disser que querer só não é suficiente? E se eu te disser que não adianta você só querer? Você pode passar o resto da sua vida querendo. Eu falei aqui, Deus, no começo do ano, que Deus tem falado muito no meu coração esse ano sobre fome e sede. E eu orei durante muito tempo por isso. E aí chegou um ponto, Deus falou comigo: não adianta mais você ter fome e sede. Você vai ter que se alimentar daquilo que eu tenho colocado na sua frente. Porque querer não é suficiente, gente. A gente acha que simplesmente falar: Deus, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe o quanto eu desejo a presença do Senhor. O Senhor sabe o quanto eu desejo o Senhor. E continuar nisso, não adianta. É a mesma coisa de um banquete estar sendo servido na sua frente. É a mesma coisa de você estar falando: eu estou com fome, eu estou faminto. É a mesma coisa de você ser o Gael, meu filho. Todo domingo fica lá na Lídia: eu estou com fome. Cadê a comida? E eu: Gael, calma, sua mãe faz com muito amor e carinho, fica tranquilo que o negócio vai ficar ruim para nós, Gael. Calma. Não, mas eu estou com fome, eu estou com fome. Aí, gente, a comida sai. O Gael demora 1 hora para comer um tiquinho de comida. Então, que fome é essa? Que desejo é esse?
Então não adianta a gente falar, como eu queria buscar mais a Deus, como eu tenho fome de Deus, como eu queria que a minha vida de oração mudasse. A pergunta é, o prato está na sua frente, o que você tem feito com esse banquete? Você tem olhado para ele? Porque olhar não mata a fome, não. Contemplar a beleza do prato e falar como é lindo, como é belo a vida de oração das pessoas do Antigo Testamento, como é belo a vida de oração do nosso pastor, dos irmãos da igreja, não mata a sua fome. Você vai continuar faminto, você vai continuar com fome e sede. Quem tem fome se alimenta, quem tem sede bebe da fonte. O que Jesus disse foi, quem tem sede não fica paradinho no seu canto, não. Quem tem sede, venha a mim e beba. Nós precisamos entender, gente, são coisas simples, mas que parece que sai da nossa mente de um jeito que a gente acha que tudo vai acontecer sem a gente fazer nada. Aí você veio para o culto e falou, minha vida de oração vai mudar. E Deus falando, o que é que você vai fazer para mudar isso? O banquete já está diante de você, o prato já está diante de você, o alimento já foi servido. Nós temos que tirar isso da nossa mente de achar que as coisas vão acontecer do nada. Nós precisamos parar de romantizar a nossa fome, sabe? De falar, não, a minha fome é suficiente, Deus conhece o meu coração, Ele sabe da minha fome, Ele sabe do meu desejo. Está falando para vocês alguém que já orou muito isso? Não orava direito não, mas quando orava, falava, Senhor, o Senhor sabe o quanto o meu coração te deseja, mas não abria mão dos pecados. Deus, o Senhor sabe o quanto o meu coração te quer, mas não orava, não desfrutava da presença. O que adianta? Então aprenda a desfrutar dessa presença, porque essa é a única forma de nós voltarmos a viver aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então nós precisamos entender que é uma caminhada, que é algo que nós precisamos fazer. E Jesus nos ensina um pouco disso quando nós olhamos mais especificadamente para uma das vezes que Jesus saiu para orar. E está lá em Marcos 1,35, que diz assim, tendo se levantado alta madrugada, quando ainda estava escuro, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Nessa noite nós podemos olhar para a caminhada de Jesus e ver como ele se direcionava até esse lugar. E sabe a primeira coisa que a gente consegue ver aqui em Jesus? Tendo se levantado alta madrugada. Sabe qual que é a primeira coisa que nós precisamos fazer para voltar a ser casa de oração? A oração precisa voltar a ser a prioridade das nossas vidas. Isso parece simples, não parece? E eu não sei porquê, enquanto eu estava fazendo esse sermão, essa palavra prioridade ficava no meu coração. Eu falei, Deus, eu sei o significado de prioridade. Não é possível que eu não... Aí eu fui pesquisar a palavra. E eu achei algo tremendo. Porque a palavra prioridade significa o que você está pensando mesmo. É o primeiro e é aquilo que vem antes de tudo. Mas olhando, eu descobri que a palavra prioridade, na original dela, ela só existe no singular. Não existe prioridades, porque não tem como um monte de coisas ser antes das outras coisas. Eu sei que parece confuso, mas é tipo isso mesmo. Não tem prioridades. Eu não tenho 10 prioridades na minha vida. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Então a gente fala, oração é prioridade, mas aí também a minha família, o meu trabalho, o meu emprego, o meu dinheiro, o meu ministério na igreja, o meu carro, e aí a minha saúde, tudo é prioridade. Não existe tudo ser prioridade. Você tem uma primeira coisa, o resto vem depois. Então isso mexeu um pouco comigo, porque eu tive que passar por isso aqui. Porque a oração, é como eu falei, eu tinha um desejo. Aí eu falava, não, eu acordo 5 horas da manhã para me orar. Todos os dias eu acordo cedo, antes do meu trabalho, porque querendo ou não, nós vamos chegar nisso, vocês vão entender que é o único momento que realmente eu tenho um tempo para tirar a sós com Deus bem feito. Só que aí o Vonei acordava. A prioridade do Vonei não era oração. A prioridade do Vonei era pegar o telefone. Aí eu ia para o banheiro, não preciso especificar mais nada. E aí eu saía de lá meia hora depois, 40 minutos depois. E aí eu falava, nossa, não dá tempo de eu orar mais não, porque agora eu tenho que trabalhar. E aí eu trabalho longe, eu vou a pé, então eu tinha que ir lá tomar meu café, arrumar, para ir trabalhar, senão eu não chegava no trabalho. Mas não, oração é prioridade da minha vida. Buscar a Deus é importante para mim. Depois de todas as outras coisas, né? Quando sobra tempo. E aí, quando o Senhor começou a falar sobre isso com a gente, eu tive que tomar uma posição sobre isso.
E oração teve que passar a ser uma prioridade na minha vida. E não tem sido fácil, porque o começo é muito difícil. E aí eu acordo às 10:45, eu largo o meu telefone onde ele já fica e eu vou para o quarto de oração. E ali eu vou orar o Senhor. Eu posso dizer que esses dias, essas últimas semanas, oração tem sido uma prioridade na minha vida. Eu posso falar para você, olha para mim, como eu sou maravilhoso. Não, é difícil demais. Tem dia que eu vou arrastando, a minha primeira palavra com o Senhor é, Senhor, é muito difícil. Porque é difícil. E nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Mas vocês conseguem entender que a oração precisa voltar a ser prioridade na nossa vida? A primeira, a que vem antes de tudo. Fala, Volney, mas a primeira coisa na nossa vida não é Deus, não. Como é que a gente tem comunhão com Deus, gente? Como que a gente se relaciona com Deus? Como que foi que as coisas aconteceram? Por que a oração precisa voltar a ser a prioridade da nossa vida? Porque a oração, ela nos devolve para o nosso propósito. E é interessante quando a gente olha para o Éden, porque a gente sempre fala assim, não, Deus me salvou por causa dos meus pecados. Mas quando Deus criou o homem ainda não tinha caído no pecado, e o homem tinha comunhão com Deus. O propósito do homem não é para isso, o propósito do homem é comunhão. A salvação é o meio pelo qual nós voltamos a nos relacionar com o Pai. A morte na cruz de Jesus, na cruz no caso, trouxe paz entre nós e Deus. A salvação é o meio pelo qual nós vamos voltar à nossa identidade, de voltar a ter comunhão com o Pai. Assim como era no Éden, assim como era no princípio. Mas para isso ser uma realidade, nós vamos precisar que a oração se torne a prioridade das nossas vidas. Precisa vir antes de tudo. Não dá para negociar isso, porque negociar isso é negociar a nossa identidade. Negociar isso é deixar de ser quem Deus quer que nós sejamos. Então a primeira coisa que você precisa entender é que a oração precisa ser prioridade. Mas qual é a nossa maior desculpa para a gente não orar? Qual é, gente? Vocês vão falar para mim, não vão? A maior desculpa nossa é que a gente não tem tempo. É ou não é? Quem aqui já deu a desculpa que não tem tempo para orar? Levanta a mão. Eu estou levantando aqui junto com vocês aqui, ó. É a maior desculpa. Só que deixa eu te falar uma coisa, é mentira. A gente só fala assim para enganar a gente mesmo. Para falar, não, eu te entendo, Deus vai te entender, porque você realmente não tem tempo. Mas a gente sempre tem tempo para aquilo que é prioridade nas nossas vidas. Você aí que é mais novo, você não tem tempo, você faz faculdade, você trabalha o dia inteiro. Você começa a namorar e vai para o noivado. Você arruma tempo ou não arruma? Arruma ou não arruma, gente? Não tinha tempo. Eu não tenho tempo para nada, pastor. Eu não consigo fazer mais nada na minha vida. Aí começa a namorar, do nada aparece 5 horas no seu dia, todo dia. E o final de semana você não faz mais nada, a não ser namorar e ficar conversando e desfrutando da presença da amada. O engraçado é que não tinha tempo, né? Se você passar uma situação financeira difícil e precisar de arrumar 2, 3 trabalhos, você vai descobrir que você tinha tempo. Porque agora pagar as contas se tornou prioridade na sua vida. É mentira, gente. A gente tem tempo, sim, para aquilo que é prioridade. Sabe por que a gente não tem tempo para orar? Porque oração não é prioridade. Porque oração não vem antes de tudo. Porque oração não é o primeiro na nossa vida. Porque comunhão com Deus não é o primeiro. Porque a gente não está tão importando assim em voltar a ser casa de oração. A verdade é essa. A gente tem que ser sincero com a gente. Porque eu tive que ser sincero comigo. Então estou passando para vocês o que eu tive que inventar. A gente tem tempo. Só que a gente só tem tempo para aquilo que é prioridade. Então que a prioridade a oração se torne prioridade na sua vida. O que Jesus nos mostra depois é que ele foi para um lugar deserto. Além da oração ser prioridade, você precisa de um lugar para orar. Eu tenho meu quartinho de oração. Eu fiz ele, eu tinha meus 22 anos. É onde eu estudo, é onde eu leio, onde eu vejo as coisas. Fica lá, graças a Deus eu tenho uma casa com 3 quartos. Então um quarto para mim e para minha esposa, outro quarto para meu filho. E eu tenho um quartinho que era vazio. Então eu fiz aquele quartinho. Desde o dia que eu ouvi sobre o lugar do encontro. O dia que eu ouvi essa pregação, eu falei, eu preciso de um lugar para me encontrar com o Senhor. E Deus, nesse dia, eu criei esse quarto. E eu não vou mentir para vocês. Há pouco tempo atrás ele estava abandonado para oração.
Era um lugar de qualquer outra coisa, menos de oração. Quando eu voltei a orar, até sobre pecados do passado que eu cometi nesse mesmo quarto, que era para oração, Deus me lembrou. E Deus criou temor no meu coração, porque Ele me lembrou por que aquele lugar foi feito. Porque até então, na minha cabeça, eu criei para isso. Mas eu fui vivendo uma vida e eu tinha até esquecido para que ele foi criado. Ele já não tinha mais objetivo. Ele era um quarto para qualquer coisa. Até que o Senhor me lembrou do porquê eu criei aquele lugar. Do porquê aquele lugar foi separado. É um lugar de encontro. E você precisa ter esse lugar de encontro. Por quê? Porque na nossa vida, a maioria dos lugares onde nós nos encontramos é muito barulhento. E nós precisamos procurar um lugar de silêncio. Um lugar onde a única voz que nós vamos ouvir é a voz do Senhor. Moisés, imagina você, aquele multidão de pessoas, falando na cabeça dele o dia inteiro, cobrando dele as coisas, perguntando ele as coisas, aconselhando com ele. Imagina um monte de vozes, um monte de barulho, um monte de coisas. Mas a Bíblia vai dizer que Moisés passava a mão na sua tenda, saía do arraial, ia até o monte, construía uma tenda, e ali ele tinha um encontro face a face com Deus, e ele falava com Deus como um amigo. Moisés entendeu que isso era importante. Moisés entendeu que sair do meio do barulho, que sair do meio da algazarra da vida, do meio de muitas vozes, era importante. E era o único meio dele conseguir discernir e ouvir a voz do Pai e se encontrar com Deus. Então era isso que ele fazia. Ele se esforçava, ele colocava como prioridade. Ele passava a mão na sua tenda, saía com ela e a construía fora do arraial, longe do barulho. Então você precisa ter um lugar para que você possa experimentar isso e viver isso de verdade. E eu aconselho você já ir pensando sobre isso, porque isso é importante. Eu sei que tem casos aqui que talvez não tenha condição de fazer o que eu fiz, de ter um lugar isolado, onde eu fecho a porta e ali só fica: Gael, seu pai está orando. Gael, não vai lá não que seu pai está orando. Talvez você não tenha esse privilégio. Talvez sua casa é muito barulhenta, talvez sua casa tenha poucos cômodos, talvez não tenha como você ter um lugar isolado para isso. Mas você tem que começar a pensar, porque se oração é prioridade na sua vida, a gente tem que dar um jeito, a gente tem que fazer alguma coisa. Talvez possa ser dentro do seu carro antes de entrar para o trabalho. Talvez possa ser no fundo do quintal da sua casa. Põe uma cadeira lá e vai para lá. Arruma uma plaquinha, arruma um negócio para falar: quando tiver aqui esse negócio aqui, ninguém me perturba não, porque eu estou falando com o Pai. Você precisa desenvolver. Vai para uma praça, senta no meio da praça e ora. Vai para um monte sozinho, vai lá para o meio da floresta, lá no meio do mato, lá e ora. Arruma um jeito, arruma um lugar. Porque se você realmente tem fome e tem sede, a gente dá um jeito. Quem quer dá um jeito, não é? Quem não quer inventa desculpa, é assim que o povo fala. Está na Bíblia não, viu, gente? Só para você saber. Mas é assim que funciona. A gente precisa então arrumar esse lugar fora do arraial, fora do barulho. Quando você for para o seu lugar que você vai escolher, não leva o seu celular. Passei segunda, terça, quarta, quinta e sexta sem levar o telefone. Falei, coisa maravilhosa. Aí quando foi no sábado, é um dia mais tranquilo, não estava trabalhando. Falei, não, tem tempo. Hoje está tranquilo. Levei meu telefone. Quando eu fui ver, tinha 40 minutos que eu estava lá sentado e não tinha orado ainda. Falei, está errado esse negócio aí. Então o conselho para você: não leva o seu celular. Não deixa nada que tire a sua atenção. Lembra, você está indo no teu encontro com Deus Todo-Poderoso. Você vai estar sentado diante dele face a face e você vai falar com ele como um amigo. Ele quer nos levar para esse lugar. Mas nesse lugar não pode haver distrações. Se ele é a prioridade, não precisa ter mais nada. Ele é primeiro de tudo. O local foi separado para oração, não é mais nada. Então não precisa de outras coisas. E aí quer um outro conselho? Marca uma hora. Não deixa esse negócio assim de: qualquer hora que der. Eu sou alguém que tem tempo demais, sabe? Então qualquer hora eu oro. Não ora. Se você não marcar uma hora para você orar, as distrações do dia vai tomar conta da sua vida. Eu tenho falado com algumas pessoas que a gente está vivendo um tempo onde não está dando tempo de cumprir tudo as suas obrigações do dia. Você termina o dia, você fala: eu tinha isso aqui que eu tinha que fazer hoje. Mas não tem tempo mais não. Porque a gente aprendeu que é encher a vida de coisas, de eventos, de coisas, e acha que isso é suficiente. Então marca uma hora. Não faz igual o Vonei, não. Eu acordo 5 horas da manhã. O dia que der por orar, o dia que não der, tá tudo bem também. Eu acordei, entendeu, Deus? Mas a minha prioridade não foi ele. Então marca uma hora para você, escolhe, senta. Falei isso com o Diogo ontem, nós estávamos conversando algumas coisas, falei com ele: senta na sua casa quando você chegar e pensa qual é o melhor horário para me orar. E decide um horário. E aí eu aprendi num livro que um amigo meu me prestou sobre oração, alguma coisa interessante também. Que aí você decide uma hora para você orar, e aí você decide a segunda hora.
Porque se caso naquela hora que você escolheu, o seu menino passou mal, você vai ter que levar sua esposa no hospital, aconteceu um imprevisto, assim, uma emergência muito grande, você já tem um encontro com ele em outro horário, e aí você cumpre aquilo. É tipo assim, você perde o almoço, você janta depois, não janta? É tipo isso, você perdeu por algum motivo muito especial, que realmente não tinha o que fazer, aí você tem um outro horário marcado já, para que você não deixe de orar, para que você não perca o que você está construindo. Por quê? Por que vou nem marcar uma segunda hora? Porque a oração precisa ter constância. O que eu falei com vocês aqui não é nada demais. Tem algumas semanas que eu estou orando todos os dias. É nada, porque esse é o começo. E começar, gente, todo mundo começa. Eu mesmo já fiz isso várias vezes, então não é nada demais. É coisa que eu já fiz algumas vezes na minha vida. Deus já me chamou para esse lugar muito mais vezes do que você imagina. Mas a negligência da gente é muito grande, né? Então a oração precisa ter constância. Porque quantas coisas aqui a gente não começou bem? A gente não começou empolgado, feliz, estava todo fervoroso. E aí depois, com o passar do tempo, a gente foi desanimando e a gente deixou de fazer. Aí é prioridade hoje, mas e amanhã vai ser prioridade também? Daqui um mês vai continuar sendo prioridade na sua vida? Porque não adianta, gente, eu sempre falei sobre isso, mais que às vezes eu não vivia, mas eu sempre falei. Não adianta você orar 5 horas hoje e orar só daqui um mês. Não, eu já orei 5 horas 3 semanas atrás, está passando de bom. Que maravilhoso. É melhor você orar 20 minutos todos os dias. Constância. Não dá para alimentar uma vez por mês. Não dá para viver desse jeito. A gente precisa ter, então, essas constâncias na nossa oração. Para que nós possamos poder experimentar aquilo que Deus tem para nos dar, a porção de cada dia, o pão de cada dia, usufruir da presença, sabe, viver esse momento. Eu escolhi um herói da fé para falar para vocês muito simples, sobre George Miller. Ele sustentava milhares de órfãos na Inglaterra apenas de joelhos. E o que mais me chamou a atenção não é só isso não, porque aqui já é fé demais. Mas a história dele vai dizer que ele tinha 2 pessoas no caderninho de oração dele, por qual ele orou para a salvação durante 52 anos. Sabe por que você orar para alguém em 52 anos? Mas sabe qual é a diferença? Sabe por que a gente acha estranho? Porque a gente não tem constância em oração. Esse é o problema. A gente começa a orar por alguém, aí a gente vê a pessoa fazendo alguma coisa e fala assim, eu vou orar para essa pessoa mais não. Olha para você ver do jeito que ela está. Eu não quero saber não. Só que diz mais sobre você do que sobre a pessoa. A constância que nós temos em oração. Então a oração precisa ser constante, precisa ser diária, precisa ser todos os dias. E nós precisamos aprender isso. Essa é uma caminhada que o Senhor tem nos chamado para viver. Que hoje você vai ter que tomar a decisão. Como eu falei, se você achou que as coisas iam acontecer num passe de mágica na sua vida, não vai. Você vai ter que se colocar nesse lugar. Você vai ter que aprender a silenciar os barulhos da vida. São um dos grandes desafios que a gente tem vivido hoje para poder viver isso que eu estou falando, de voltar a ser prioridade, de ter um local, de ter uma hora e de ter constância. Você vai ter que sair da ilusão da programação, porque a gente acha que o que a igreja precisa é de mais eventos, é de mais cultos, é de mais coisas para fazer. O que a gente precisa é orar. O que a gente precisa é orar, porque essa é a nossa identidade. Mas aí, hoje quanto mais eventos para jovens, melhor, para prender os jovens na igreja. Mas que dia que ora? Que dia que tem comunhão com o Pai? Isso aí ele vive no mundo, festa, bagunça, ter luzinha acendendo e ter barulho. Isso aí ele vive lá fora. A igreja é um lugar de oração e de comunhão com Deus. A gente não tem que inventar uma historinha, tentar fazer alguma coisa para atrair as pessoas. O que atrai as pessoas é a oração. A igreja primitiva orava e Deus acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. A gente inverteu a regra. A gente agora faz coisas para atrair as pessoas. A igreja, quando começou, orava e Deus acrescentava as pessoas. A nossa identidade é de casa de oração. Nós vamos precisar nos obrigar a nos colocar nesse lugar. Porque a gente acha que tudo na vida é feito de prazer, de alegria, de felicidade. Eu quero dizer para você uma coisa dolorosa. O começo dessa caminhada, da qual Deus tem nos convocado, não é de alegria.
não é de facilidade, não é de conforto. Ele diz que um dia vai ser um lugar de alegria e de prazer, mas agora é um lugar de obrigação. Assim como um pai precisa obrigar o seu filho a se alimentar quando é criança, a pôr ele para dormir, e a escovar os dentes, e a tomar um banho, porque quem aqui criança a mãe não teve que obrigar a tomar banho? Vai contar para mim, você não era tão assim não. Vai tomar banho, menino? Não, e depois vai tomar banho, menino. E a gente já dormiu sem tomar banho. Vocês não... toma cuidado. A gente é assim. Mas o pai tem que pegar o filho e obrigar o filho a fazer. Assim como nós, como bebezinhos espirituais na oração, nós precisamos de nos pegar e nos colocar nesse lugar de desconforto e nos obrigar a fazer. Não vai ter prazer no começo, não vai ter conforto, você não vai saber o que falar direito, você não vai entender muita coisa, mas você precisa se colocar nesse lugar, porque é o único meio de nós voltarmos à nossa identidade. Não há outra forma, não há outro jeito. Precisa ser por obrigação. Vai chegar um dia que vai ser prazeroso. Vai chegar um dia que você nunca na sua vida vai negociar esse momento. Mas agora, hoje, no início da caminhada, você vai ter que se obrigar. Eu tenho uma experiência para contar para vocês com esses poucos dias que eu vivi. Quarta-feira eu estava vindo do meu trabalho, eu trabalho lá na Morada do Sol e moro perto da Bebê. Maravilhosa a caminhada, gente. Nossa, que coisa boa no sol quente. E aí eu estava vindo cansado, eu estava andando com a dor na coluna aqui, de andar e de ficar sentado o dia inteiro, e estava ruim. E aí eu comecei a pensar e eu falei, tem culto de oração, né? Isso é o meu corpo falando. Eu falei, nossa, será que eu vou hoje? Porque estou tão cansado, acho que eu vou descansar. Mas eu não sei contar para vocês direito o que é não, mas tinha um negócio aqui dentro de mim falando, hoje tem culto de oração. Eu vou poder me encontrar com o Senhor. Eu sei que pode parecer clichê para vocês, mas eu posso contar a minha experiência, eu sei que eu vivi isso. E a minha carne falando, não vai, você está cansado. E algo aqui dentro de mim que nunca tinha acontecido, gente. Nunca, de verdade. Assim não. Falando, sabe, com prazer, com desejo, tem culto de oração. Eu vou poder dobrar os meus joelhos, eu vou poder falar com o Pai. Sabe, gente, essas coisas acontecem quando a gente começa a nossa caminhada, porque é obrigação, mas vai chegar um dia que vai haver alegria, que os nossos sacrifícios serão aceitos, e vai haver plenitude na casa de oração. Se obrigue hoje para você sentir o prazer da presença de Deus daqui uns dias. Você precisa se obrigar, porque a oração é o oxigênio das nossas vidas. Assim como uma criança, quando ela nasce, a primeira coisa que ela faz, ela respira. O ar entra no pulmão e aí ela chora. O chorar é depois. Eu sei que você aprendeu que chora primeiro, mas não chora não, ele respira. E quando o ar entra no pulmão, aí o ar enche o pulmão da criança. Então ela vai chorar, por causa daquela primeira vez que o ar entrou no pulmão dela. E aquela criança nunca mais pode deixar de orar. Assim é a nossa vida em oração. O dia que nós deixamos a nossa vida de oração para um lado, nós morremos. E a nossa carne domina, e a gente não sabe por que a gente tem andado tão miserável desse jeito. Porque a gente não ora. Mas a gente acha que é outra coisa. A gente acha que tem crente que tem superpoder, que ele é diferente da gente. Deixa eu te contar um segredo. Sabe qual que é o segredo? É que ele ora. A diferença dele é que ele tem vida em Deus. É que ele desfruta da presença. E aí quando ele está lá, o Senhor o molda, o Senhor o transforma, o Senhor opera. Se a oração no secreto nos devolve ao propósito do Éden e nos enche de força, por que nós temos tanto medo de ir para esse lugar? Por que a igreja tem tanto receio desse lugar? Se o futuro desse lugar é tão maravilhoso assim, por que a gente tem tanto medo de entrar para o quarto e fechar a porta? Por que a gente corre tanto desse lugar? A resposta está no nosso texto que nós acabamos de ler. Jesus ele faz um contraste entre pessoas que oram diante das pessoas para serem vistos e daqueles que entram no quarto. Quando nós vamos ver o versículo 5, Jesus diz, ele fala, hipócritas. Se você lembra da minha pregação de Mateus 7, a palavra hipócritas no grego é hipócrates e é atores, aqueles que usavam máscara diante das pessoas para fazer o teatro. Então ele está falando que aquelas pessoas ali, elas viviam um teatro, porque ela estava diante das pessoas.
Então elas oravam em praças públicas, elas gostavam de ser vistas, e o pior é que a Bíblia diz que elas já receberam a sua recompensa. Na frente dos outros, nós também nos preocupamos muito com a nossa reputação. E a maioria de nós, você pode até discordar de mim agora, mas a maioria de nós vivemos um pequeno teatro diante das pessoas. Nós fingimos muito ser alguém que nós não somos. Nós camuflamos os nossos defeitos, os nossos problemas e os nossos pecados, para fingir ter uma família perfeita, uma espiritualidade perfeita. Assim como aqueles homens faziam. Se escondendo atrás de máscaras, se escondendo atrás de um personagem. Mas o interessante é que no versículo 6, Jesus vai dizer assim: entra para o teu quarto e fecha a porta. E é interessante a gente entender esse texto, porque na casa dos judeus da Palestina antiga, a maioria dos lugares não tinha quarto como a gente tem hoje. Um quarto para cada um, 3 quartos. Geralmente era um cômodo onde todo mundo ficava e não tinha muita privacidade. Para qual lugar Jesus estava mandando o povo entrar? Essa palavra aqui era chamada da despensa, que era o único lugar da casa que geralmente tinha chave e porta. Era o lugar onde o azeite, o trigo, as coisas valiosas da família ficavam. Então Jesus estava falando, olha, não sejam como essas pessoas que ficam diante das outras, mostrando ser alguma coisa que não é. Vocês, quando vocês forem orar, entra para o quarto e fecha a porta. Entra para a despensa, entra para um lugar a sós e ali fecha a porta. E por que Deus estava falando, por que Jesus estava falando sobre isso? Por que é tão importante entrar no quarto? Porque no quarto não tem plateia. No quarto não tem pessoas nos vendo. No quarto não tem por que a gente viver um teatro. No quarto não tem por que a gente fingir ser alguém que nós não somos. O que Jesus estava dizendo é que nesse lugar de intimidade, sabe quem nos vê? O próprio Pai. Esse é um lugar onde Ele nos enxerga. Esse é um lugar onde Ele nos vê. Sabe por que então a gente tem medo quando a gente olha para esse texto? A gente entende por que a gente tem tanto medo do quarto e do secreto e do silêncio? Porque o quarto é um lugar de confronto. O lugar onde a gente é exposto. Sabe por que a gente tem tanto medo de ir para esse lugar? Sabe por que a gente enche a nossa vida de tanto barulho? Porque quando nós começamos a ouvir a voz de Deus, primeiro ela nos quebra. Primeiro ela nos expõe. Primeiro ela mostra quem nós somos de verdade. O quarto é um lugar onde nossos piores pesadelos, onde os nossos piores pecados são expostos. E é por isso que nós temos tanto medo desse lugar. É por isso que nós corremos tanto desse lugar. Mas Deus está nos chamando para esse lugar. Para um lugar que primeiro nós vamos ser expostos. Para um lugar que primeiro nós vamos precisar silenciar as vozes. Mas agora, a voz que vai ecoar primeiro é a voz que há dentro de nós. São os pecados aceitáveis. É a arrogância que nós temos. Eu lembro de algumas vezes que eu tive que passar por isso, assim, que me marcaram mais. Eu e meu irmão, a gente tinha muita diferença, assim, a gente tinha diferença de personalidade porque a gente parecia demais. Então a gente tinha muito embate. E eu tinha muita coisa que eu não gostava no meu irmão, de coisas que ele fazia com a minha mãe. E eu tinha, assim, um sentimento ruim no meu coração por ele. E eu lembro de um dia que eu estava indo para o meu trabalho orando, e no momento o Espírito Santo moveu meu coração e falou assim, você é igual ao seu irmão. Você imagina você num lugar de oração, querendo desfrutar da presença de Deus, e de repente você ouve, sabe a pessoa que você menos gosta? Você é igualzinho a ele. Contei que hoje de manhã, esses dias Deus falou que eu sou egoísta, porque eu não conseguia ver o amor sacrificial no coração da minha esposa. É por isso que a gente tem medo desse lugar. É por isso que a igreja de hoje corre do quarto de oração. Porque é um lugar de ser exposto diante da santidade de Deus. É por isso que a igreja hoje, o que ela menos faz é orar. Porque quando ela vai orar, ela se depara consigo mesma, com seus maiores pecados. É a voz do Espírito Santo nos martelando, nos quebrando, nos esmiuçando, nos expondo. Tem pessoas que não sabem o que é isso. Porque, como eu falei, o lugar de oração é só um lugar para despejar os seus problemas diante de Deus. Tem pessoas aqui que já sabem disso. Começaram a viver isso. Mas no momento que ela foi exposta, ela fugiu desse lugar. Ela correu desse lugar. O quarto
é um lugar de ser exposto. É um lugar onde o teatro acaba, onde as máscaras caem, onde é só nós e não tem mais o que fazer. Mas não termina aqui. Porque o mesmo lugar que nos expõe, o mesmo lugar que nos quebra, eu quero dizer para você que é o único lugar que tem poder para nos transformar, nos curar e nos fortalecer. Sabe por que a gente não experimentou isso? Porque você fugiu antes. Porque você correu de medo antes. Se você continuar, se você permanecer caminhando em direção a esse lugar, é isso que você vai experimentar no quarto. O começo vai ser difícil, vai ser de obrigação. O começo vai ser complicado, porque nós vamos ser expostos, os nossos pecados vão começar a aparecer, a arrogância do nosso coração vai aparecer, e aí todo o sentimento ruim que existe dentro de nós vai começar a aparecer. Mas se nós permanecermos nesse lugar, se nós tivermos constância nesse lugar, esse é o lugar que nos cura, porque é o lugar da presença de Deus. Esse é o lugar que tem poder para nos transformar, porque é um lugar onde nós desfrutamos da presença de Deus. Esse é o lugar que nos fortalece, porque é o lugar onde nós desfrutamos da presença de Deus. Então o quarto que nos confronta, que nos expõe, também é o lugar que nos cura, também é o lugar que nos transforma. Esse é o lugar que transforma o nosso coração de pedra num coração de carne, parecido com o de Jesus. Esse é o lugar que nos dá forças para que nós possamos lutar contra o pecado dessa terra. Esse é o lugar que cura o nosso coração da rejeição que nós passamos com a nossa família durante a vida. Esse é o lugar onde a depressão da nossa vida é curado. Esse é o lugar onde a graça nos envolve e toda dor, todo ressentimento, toda mágoa, toda amargura é curada pelo poder da presença de Deus. É um lugar que te expõe? É sim. É um lugar que nos quebra? É um lugar difícil no começo? Mas é o único lugar que tem poder para transformar o nosso coração, para quebrar a rebeldia do nosso coração, para nos atrair até Ele. Então se você quer chegar na identidade que Cristo nos chamou para ser, eu quero te dar uma notícia: você vai ter que passar por esse lugar e permanecer nele. Se você foge, se você fala: Senhor, está muito difícil, eu não quero mais não, eu tenho uma notícia triste para você: você nunca vai conseguir experimentar a maravilhosa graça de Jesus. Porque é na oração, é na comunhão, é na mesa, é no relacionamento. É nesse lugar que o nosso coração é atraído e mudado. Quando a gente lembra de Jacó queria voltar para ter comunhão com seu irmão novamente. Ele manda os animais, manda os filhos, manda a família, fica sozinho. Parece alguma coisa, né? Ele fica sozinho. Aí de repente ele está lá, tendo uma luta lá, e ele está lutando, e aí de repente Deus fala com ele assim: qual que é seu nome? Porque quando o pai dele, Isaac, perguntou, ele falou que o nome dele era Esaú. Agora Deus está fazendo uma pergunta para ele: qual é seu nome? Não tem ninguém não, Jacó. Não tem plateia, não tem família, não tem animal, está só nós dois. Qual é seu nome? E ele tem que falar a única coisa que dá para falar numa hora dessa. Vai falar: meu nome é Jacó. Meu nome é enganador. Deus fala com ele: então a partir de hoje você não vai chamar mais enganador, não. Tocou nele. E a frase dele é: o lugar é chamado Peniel, porque eu vi a Deus face a face e a minha vida foi mudada. Deus nessa noite te trouxe para perguntar: qual é o seu nome? O meu desejo é casa de oração, mas qual é o seu nome hoje? Você tem coragem de se colocar nesse lugar de ser exposto? Você tem coragem de se colocar nesse lugar que o seu eu vai ser quebrado, que os seus sonhos vão ser desfeitos? Você consegue ouvir a voz de Deus te perguntando nesse lugar qual é o seu nome? O seu nome é Sarai, aquele que zomba de Deus? O seu nome é Abrão, pai de altura, pai de si mesmo? Qual é seu nome? Porque como nós começamos a falar que Deus do início, Deus nos chamou para ser casa de oração. Nós saímos desse lugar. As muitas vozes nos tiraram desse lugar. O pecado nos tiraram desse lugar. As dores, as desilusões, a depressão, a angústia,
a rejeição nos tiraram desse lugar. Mas Deus quer nos levar de volta para esse lugar. E quer nos fazer ter alegria nesse lugar. Mas para isso nós vamos ter que aceitar a caminhada, o processo, o progressivo dele. Nós vamos ter que passar por tudo isso. Nós vamos ter que ser moídos por ele. O vaso vai quebrar, mas é na mão do oleiro, fique em paz. Esse é o lugar que nós devemos estar. Tristes, felizes, alegres, não importa. Porque é um lugar de desfrutar da presença de Deus. O que importa é que nós estejamos nesse lugar. Porque desfrutando da presença de Deus, o resto não é nada. Então ele nos trouxe para nos fazer essa pergunta. Qual é o nosso nome? Fomos ensinados a ser casa de oração. Deus quer nos levar para esse lugar. Mas qual tem sido o nosso nome hoje? Deus quer mudar o nosso nome. Deus quer nos levar para esse lugar de nos fazer casa de oração. Deus quer fazer a gente voltar a ter alegria nesse lugar. Aquilo que era enfadonho, cansativo para você, vai voltar a ser um lugar de alegria. Vai voltar a ser um lugar de prazer. Porque a gente entendeu que é desfrutar de um Deus poderoso. É desfrutar de um Deus grandioso, de um Deus maravilhoso demais. Não dá para viver longe disso, o caminho foi aberto. Nós temos livre acesso. É só entrar para o quarto, fechar a porta, deixar as máscaras caírem, ser tratado por Ele e viver na presença dEle. É o caminho que Ele pede de nós. E Ele está nos chamando para viver essa noite. Nós temos pedido por muito avivamento, por poder de Deus, por graça de Deus. Mas o avivamento que vai acontecer lá fora, em público, ele vai começar primeiro no quarto, de porta fechada. Busca íntima de cada um, entrega íntima de cada um. O avivamento que a gente tanto espera está dentro do nosso quarto, com a porta fechada, clamando e buscando. No Egito, quando eles estavam sendo perseguidos e eles estavam sofrendo, o que a Bíblia vai nos ensinar é que Deus ouviu o clamor daquele povo, então Ele desceu. Nós queremos avivamento, mas como nós estamos em comunhão com Deus? Como realmente o nosso coração está desejando isso? Está dentro do nosso quarto. Então o que eu tenho para dizer para vocês hoje é muito simples. Entra para o teu quarto, fecha a porta, e o Deus que te vê em secreto te recompensará. Esse é o caminho por qual Deus tem nos chamado. Hoje eu quero convidar você a fazer uma aliança de fidelidade com o Senhor. A realmente colocar no seu coração qual é o seu nome. Está cansado de ser enganador? Está cansado de ser o que zomba? Deus hoje quer trocar o seu nome. E Deus quer levar você para esse lugar. Mas para isso nós já entendemos que vai precisar haver um posicionamento nosso. Nós vamos precisar nos levantar e nos colocar nesse lugar. Da oração voltar a ser prioridade nas nossas vidas. Já começa por aqui. Se oração não voltar a ser prioridade na sua vida, esquece o resto. Hoje você precisa tomar essa decisão de falar: Senhor, a oração vai voltar a ser prioridade na minha vida a partir de agora. Isso vai mudar na minha vida. É nesse lugar que o Senhor me quer, é para esse lugar que eu vou. Se esse é o convite do Senhor para a minha vida, é isso que eu quero para a minha vida também. Porque no quarto de oração, nosso coração se alinha com o de Deus. E a nossa vontade, o nosso desejo, começa a buscar a vontade, o desejo que está no coração do Pai. E se você entendeu isso nessa noite, esta é a vontade dEle para a nossa geração. Voltar a ser casa de oração. A mudar o nosso nome, não importa qual era o nome que você carregava até hoje e até aqui. Mas o Senhor está convidando você nesta noite. E eu não tenho costume de fazer isso. Mas eu quero convidar você a sair do seu lugar e a vir até aqui na frente e fazer desse altar o seu quarto de oração hoje. Um lugar onde você vai derramar o seu coração. Um lugar onde você vai ser exposto e confrontado. Mas você também vai receber transformação, cura e fortalecimento do Senhor. É algo que eu não tenho muito costume de fazer isso. Mas hoje eu quero convidar você a sair do seu lugar. Se você entendeu o chamado de Deus, aquilo que Deus, para onde Deus tem nos convocado e nos convidado, e se de verdade, não é por emoção, não é isso que a gente não funciona por emoção, é por decisão. Se você realmente entendeu isso,
Se o Espírito Santo tem falado no seu coração e tem chamado você a ser casa de oração, e hoje você realmente quer tomar essa decisão de oração voltar a ser prioridade, de voltar a buscar a presença do Senhor e ter constância enquanto o louvor é entoado, eu tenho esse convite para você de vir até aqui. Se você vai vir ou não, é com você. A minha parte do Espírito Santo que Ele me comoveu a fazer é convidar vocês para vir até aqui. Então, se você quiser, enquanto o louvor vai ser entoado, saia do seu lugar, venha até diante do Senhor, fala: Senhor, eis-me aqui, eu quero voltar a ser casa de oração, eu não quero ser mais o mesmo, eu não quero mais andar do mesmo jeito.